Pois é, bom dia, Mário, bom dia, Renata, a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Esse momento de política, agora comigo, né? A Rebeca está de férias. Nós recebemos aqui o deputado estadual, né, do MDB, o deputado Tony Gel. Tony Gel, bom dia. Muito bom dia, Jorge Brandão. Eu quero cumprimentar também este casal maravilhoso, Mário Flávio e Renata Torres. É uma alegria muito grande poder participar do Manhã Cidade, cumprimentar todos os ouvintes, amigas e amigos que ouvem a Rádio Cidade. Estou à disposição de vocês. Pois é, o deputado vai falar um pouco, né, do cenário político local, estadual, também nacional. Deputado, o senhor faz parte do MDB, né, um partido que pretende lançar a Simone Tebet, está nas últimas conversas, né, a presidência da República, mas o senhor também faz parte da base do governador Paulo Câmara, né, o MDB é aliado do PSB, que possivelmente pode estar no palanque do PT, né, junto com o ex-presidente Lula, que deve ser candidato em 2022. Como é que o senhor analisa esses movimentos do PSB, do seu partido? Qual a sua opinião? Ainda o quadro está muito confuso, Jorge Brandão. Entretanto, eu vou dar minha opinião. Primeiro, público e notório de que a senadora Simone Tebet é realmente um quadro extraordinário, né? O MDB só tem que se orgulhar de ter nos seus quadros uma senadora do nível da senadora Simone Tebet. Por outro lado, ela ainda não se lançou, o MDB, meu partido, não lançou candidato, não se sabe, de repente pode haver uma composição, ela pode compor uma chapa majoritária, enfim, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Quanto ao PSB, aqui em Pernambuco, liderado pelo governador Paulo Câmara, também não sabemos o caminho que o PSB vai seguir. Com o advento, inclusive, da federação, aprovada aí pelo Senado, o Congresso, aliás, que derrubou o veto, né, do presidente da República, quer dizer, é uma nova etapa da política, né, dentro do dinamismo natural da política. Não passou a coligação, mas, de repente, veio a questão da federação. Então, nós temos que aguardar para ver o movimento dos partidos. Qualquer posição agora conjectura. Não dá para você cravar o que é que vai acontecer. Felizmente, a gente não tem essa certeza, né, do que vai acontecer. Então, ainda é cedo, né, ainda está acontecendo, né, essas costuras e tudo mais, essas alianças. Isso, é por aí. Deputado, nos bastidores, né, especula-se muito que o senhor já está preparando o seu filho, Toninho Rodrigues, né, para se lançar candidato a deputado federal. Está acontecendo mesmo? Vocês já estão formando alianças e tudo mais para preparar Toninho? E fazer essa dobradinha, pai e filho? Já faz uns 10 anos ou mais. Acho que, quando vão se aproximando as eleições, essa pergunta ela passa a ser recorrente. Toninho me ajuda muito nos bastidores, não é por ser meu filho, mas muito sensato, me ajuda muito, é um conselheiro, é um filho que é um presente que Deus me deu, tá? Muito querido na cidade, todo mundo sabe, muito bem relacionado. E aí o grupo fica sempre falando, é a hora de Toninho, mas nós ainda não sentamos para conversar sobre essa questão, não. Sinceramente, não conversamos ainda. Mas é possível que isso aconteça, não é? Bem, a gente percebe que o senhor já está se movimentando, né, voltando à base, conversando com as pessoas. Como está sendo essa construção? O senhor pretende disputar a reeleição a deputado estadual? Eu pretendo, e eu gostaria de estar ainda me movimentando muito mais. Assim, a minha distância um pouquinho ainda é pelo fato de que ainda estou em tratamento, não nego, não é? Minha cirurgia que eu fiz, eu estou em tratamento há mais de um ano, então eu tenho que me resguardar um pouco, mas eu tenho cumprido alguns compromissos. Recentemente eu estive em Caruaru, estive em Toritama, enfim, estive em outras cidades como Frei Miguelinho, enfim, eu tenho visitado algumas áreas nas quais eu fui muito bem votado. Mas eu pretendo, sim, a pergunta que você me faz ela é pertinente, eu pretendo lutar para renovar o meu mandato, respeitando, obviamente, a vontade popular, respeitando os concorrentes, as demais candidaturas, mas eu tenho serviços prestados a Caruaru e a região que me respaldam lutar
por mais um mandato de deputado estadual, renovando, portanto, o meu mandato. Muito bem. O seu aliado, o governador Paulo Câmara, né, e o PSB, todos que fazem parte do grupo, estão se preparando e já escolheram, né, o Geraldo Júlio, é o que circula, que ele será, né, o nome escolhido do PSB para ser candidato e representar. O senhor defende o nome de Geraldo Júlio? É o nome, a pessoa mais preparada para disputar e possivelmente vencer as eleições do ano que vem ao governo do Estado? Primeiro, eu gostaria de salientar que, no conjunto político do qual eu faço parte, há grandes nomes. Então, eu diria que há assim vários quadros, não é, que podem realmente disputar o mandato de governador. Geraldo Júlio é um quadro muito qualificado, não tenho dúvidas. Foi prefeito 2 vezes, eleito e reeleito prefeito do Recife, e elegeu seu sucessor. Então, não é um quadro que merece todo o respeito. Mas ele tem dito e repetido, né, que não será candidato. Bom, como é do PSB, eu não tenho assim conversado com as lideranças do PSB em relação a essa questão. Eu converso com as lideranças do meu partido, o MDB. Bom, mas ele tem dito e reafirmado que não será candidato. Agora, se ele não for candidato, não é? Como eu disse antes, há muitos quadros no PSB, quadros que podem, com certeza, disputar o mandato de governador e ganhar as eleições. Eu não tenho dúvidas que isso pode acontecer, porque o trabalho do governador Paulo Câmara, não é, aparecerá muito bem nas eleições como um governador sério, competente, que atravessou várias crises, dentre elas a crise da pandemia, com medidas corretas, certas, algumas medidas não tão simpáticas, algumas que, obviamente, são orientações dos técnicos e os técnicos podem se equivocar, tá? Afinal de contas, ninguém acertou 100% desta pandemia, nenhum dirigente acertou 100%. Não é? Alguma medida pode ter sido equivocada e tal, mas, no geral, é um dos governadores mais bem avaliados no Brasil em relação ao tratamento que ele deu, não é, à situação da pandemia, as medidas tomadas, não é, lutou para que Pernambuco tivesse mais vacina, ampliou o número de UTIs quando foi necessário, o Estado, não é, em números absolutos, podemos assim dizer, entre os primeiros que mais investiu em unidades de terapia intensiva para salvar os pernambucanos. E isso não é pouco, é muito, porque cada UTI custa uma fortuna, não é? Então, Paulo Câmara será reconhecido, sim, como um governador bom gestor, não é? Organizando a economia do Estado, a economia do Estado, a receita e despesa, tudo está bem equilibrado, pagando em dia o servidor público, quando estados ricos deste país tiveram muitas dificuldades durante muito tempo para pagar a folha de pagamento. Pernambuco nunca deixou de pagar a folha certinho. Então, são méritos que serão reconhecidos pelo povo de Pernambuco. E aí o candidato que ele apoiar, né, vai, obviamente, tirar proveito dessa situação de ser apoiado por um governador sério e competente. Já que o senhor falou que o PSB tem bons quadros, qual outro nome, além de Geraldo Júlio, que o senhor aponta que teria um bom desempenho? E aí você me deixa numa situação muito difícil, né? Muito difícil, porque são tantos nomes, mas um nome que foi citado, por exemplo, o secretário-chefe da Casa Civil, José Neto, né? Sobrinho do saudoso governador Joaquim Francisco, é um grande nome, né? Recentemente foi citado o nome também da viúva do saudoso governador Eduardo Campos, mãe do prefeito do Recife. Renata, né? Renata Campos. Renata Campos, sim, Renata Campos. Enfim, há uma série de nomes que eu passaria aqui muito tempo citando, né, nomes, e alguns que podem, de repente, fazer parte dos quadros do PSB, se não são filiados ainda. Foi citado um nome, ainda há pouco, que esse aí ele dispensa qualquer apresentação, que é o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Outro grande nome, né, filiado ao PSB, passaria a ser um quadro extraordinário, né, com muita competência e um trânsito extraordinário no meio
político, né? Ele transita facilmente em todas as áreas. São nomes muito importantes que eu não tenho dúvidas. Qualquer um desses nomes aí estaria representando muito bem o PSB e o nosso conjunto político no todo. Além de Geraldo, né, que é um dos nomes, tem o Miguel Sim. Coelho também, e a Raquel Lira, né, prefeita de Caruaru, que, inclusive, há pouco tempo o senhor esteve com ela, né, entregando um equipamento, né, houve uma conversa e tudo mais. O senhor acredita que Raquel tem chances de ser candidata, de ter êxito? Como é que o senhor avalia o nome de Raquel ao governo do Estado? Primeiro, o nome da prefeita Raquel Lira é natural que surja. Ela é presidente do partido dela aqui em Pernambuco, prefeita de Caruaru e prefeita reeleita. Todo aquele que é prefeito de Caruaru, é reeleito, enfim, acaba despontando. Isso aconteceu com o deputado José Queiroz, que acabou disputando a majoritária para o Senado. Eu, quando fui prefeito, eu fui também lembrado, na época, era um nome lembrado para compor na majoritária, disputaram uma majoritária. Caruaru sempre ofereceu quadros para compor chapa. Observe que o próprio pai da prefeita Raquel Lira foi vice-governador de Eduardo Campos, acabou assumindo o governo do Estado. Roberto Fontes, muito lá atrás também, isso no começo da década de 90, foi vice-governador do próprio Joaquim Francisco, e depois foi deputado federal, mas foi vice-governador. O doutor Jorge Gomes foi vice-governador. Minha esposa, Miriam Lacerda, ela disputou numa chapa com Jarbas Vasconcelos como candidata a governador. Então, Caruaru sempre ofereceu quadros. Então, é natural que o nome da prefeita Raquel Lira seja lembrado para disputar a majoritária. Se ela vai ser candidata ou não, não sei. Ela é que pode decidir, ela e o partido dela que tem que resolver esta questão. Mas eu vejo com naturalidade. Quanto a Miguel Coelho, que você falou também, é um quadro jovem, foi deputado comigo, tem, obviamente, no seu DNA política, né, tem uma família política, o pai é senador, um irmão é deputado federal, o outro irmão é meu colega na Assembleia Legislativa, deputado estadual, ele já é prefeito pela segunda vez de Petrolina. É natural, né? Tá assim, podemos dizer até no começo, verdadeiramente, de uma carreira política, né, que merece respeito. Né? Então, aí está para ser candidato a governador, trocou de partido para ter a garantia de que o partido, né, lança a candidatura dele. Vamos ver o que é que acontece. Mas tem todo o direito de disputar também. E aí o eleitor pernambucano é que vai escolher, né? Deputado, a gente acabou, né, uma notícia recente, né, que o senhor pediu a revogação do decreto, né, do governo do Estado, que exige comprovante de vacinação, né, para os fiéis frequentarem os templos religiosos, né, igrejas a partir de 300 pessoas. Por que o senhor decidiu tomar essa decisão de revogar, de solicitar, né, ao governo de Pernambuco? Como foi isso? Primeiro, porque eu tenho observado que os fiéis têm cumprido bem, né, os protocolos. Vão aos templos religiosos, seja a Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica e outros templos religiosos, todo mundo com máscara, se cuidando, né? Tem o distanciamento. Por outro lado, os templos, não é, para um número maior de 300 fiéis, não são tantos no Estado, né? Os próprios pastores, padres, os líderes religiosos, todos eles recomendam que se vacinem e que se cuidem. Tá? Então, eu acho que a equipe técnica, né, que recomendou ao governador exigir, né, a comprovação da vacina, né, a equipe técnica, eu acho que se equivocou neste sentido, porque não acho que seja algo assim tão fácil para se considerar exequível, para se considerar que realmente é necessário. Não vejo. Tá? Então, por isso que eu fiz este apelo. Isso eu acho que a equipe técnica que sugeriu o governador está pecando aí por excesso. Por excesso. Vai criar uma dificuldade, porque na hora, inclusive, que se anuncia tem que ter o comprovante de vacinação para ir para a igreja, né? Normalmente não se fala que são
igrejas com um número acima de 300 membros. Não é? Gera uma confusão. Não chega a comunicação, não é, a todas as igrejas. Mesmo assim, não é, sendo para igrejas de um porte maior, gera confusão, é desnecessário. Hoje todo mundo está cumprindo um grande número já de pessoas vacinadas, cumprindo os protocolos profiláticos, né, recomendados pelas autoridades sanitárias. Eu acho que isso só traz desgaste para o governador. Então, eu fiz este apelo. Ele é um homem sério, ele não faz isso não é por querer fazer, mas tem uma equipe técnica, tem um comitê que orienta, um comitê que indica que tem que fazer. Não é? Mas há determinadas medidas que é melhor não se tomar essas medidas e buscar uma conversa com os líderes religiosos, né, pedindo empenho, já que eles estão se empenhando bem nesse sentido, reforçar, inclusive, as recomendações aos seus fiéis, aos seus liderados, para que cumpram bem os protocolos. Eu acho que isso é o suficiente. Na sua visão, foi uma decisão exagerada, né? Porque não conversou com representantes, é isso, das igrejas? Eu acho que o comitê pecou por excesso aí, pecou por excesso. E o governador trata bem os líderes religiosos, ele tem uma boa interação. Não é uma conversa com os líderes religiosos, inclusive buscar informações, como é que está funcionando. Não é? Eu acho que o diálogo é melhor do que o decreto. Neste caso aí, eu acho que é melhor o diálogo do que o decreto, pedindo a cooperação dos líderes religiosos. Pois é. Deputado, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo. Acredito que as pessoas gostaram bastante. Você falou um pouco de Caruaru, né, do Estado, nacional. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a você, Jorge Brandão. Deixo um abraço a este casal que eu gosto muito, o casal da comunicação em Caruaru, o Mário Flávio e a nossa querida Renata Torres. Um abraço aos ouvintes da nossa querida Rádio Cidade. Um grande abraço. Cuidado nas fake news por aí. Quem quiser notícia verdadeira e confiante, tem que ouvir aqui a Rádio Cidade. Muito obrigado. Grande Muito abraço. obrigado, deputado. Pois é, Mário e Renata, conversamos com o deputado estadual do MDB, né, Tony Gel, que falou um pouco da política local, estadual, falou também, né, da revogação do decreto que ele pediu ao governo do estado. Então, a conversa foi muito produtiva. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto com vocês.